Olá, meu nome é Kiefer, eu tô aqui na Irlanda há 6 meses e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre delivery. Todos os detalhes, tudo que você precisa saber para entender se vale a pena ou não fazer delivery aqui na Irlanda. Tá, o primeiro passo é você ter uma conta, certo? Porém, estudante não pode abrir conta de delivery aqui. Ou seja, no que isso implica? A gente se torna terceirizado do terceirizado. Então a gente aluga uma conta dessas pessoas que têm permissão para abrir conta, seja um passaporte europeu ou algum outro visto que não seja de estudante. Quais contas que você vai alugar? A gente tem 2 aplicativos principais aqui de delivery, sendo a Just Eat e a Deliveroo. Vou começar pela Just Eat porque foi o aplicativo que eu trabalhei. A Just Eat tem uma vantagem, que a conta dela é mais barata. Em teoria, porque não tem tanta demanda assim. Existem alguns motivos para a Just Eat não ter tanta demanda assim. Eu já dei uma bisbilhotada no aplicativo e eu percebi que os preços são mais caros em relação a Deliveroo. Eles não oferecem tanto benefício assim pro cliente e tampouco pro restaurante. Por isso, consequentemente, não tem tanta variedade de restaurante. Por não ter tanto pedido assim, a gente também não pode recusar os pedidos que vem, né? Até porque existe uma taxa de aceitação no aplicativo que não pode descer dos 80%. Tem que estar pelo menos nos 80% para cima. Outro ponto, você precisa reservar horário no aplicativo. Isso eu vou confessar que eu acho até interessante, particularmente eu preciso de horário certinho e uma rotina certinho para funcionar. Então assim, Deliveroo pode fazer qualquer horário, então qualquer horário serve. Na Just Eat não, na Just Eat você precisa ter o horário e cumprir aquele horário. Por mais que eles também tenham certa flexibilidade. Às vezes você consegue marcar em cima da hora, às vezes você consegue estender o seu horário, digamos, você marcou do meio-dia até as 4. Chegou 4 horas, você ainda quer trabalhar e tá rolando pedido no aplicativo, eles te dão a possibilidade de estender esse seu tempo, às vezes 15 minutos, meia hora, 1 hora, enfim. Essa logística ali de reservar os horários evita com que tenha muito entregador ao mesmo tempo para pouco pedido. Então faz sentido. Porque não adianta ter um monte de entregador na rua, sendo que não tem pedido suficiente. Agora, falando da Deliveroo, a conta é mais cara, chega até a ser o dobro, na verdade. Porém, cai mais pedido. E aí, ao contrário da Just Eat, você acaba tendo que recusar pedido. Eu lembro quando eu tava nos grupos de delivery e o pessoal mandava print das entregas, aparecia lá, entrega feita, sei lá, 5. Recusadas 70 entregas recusadas. Isso pra mim que tava na Justice ali esperando cair o pedido, era assim, coisa de outro mundo, assim, por que vocês estão recusando, sabe? Mas também não é só aceitar por aceitar, né? Tem questão do valor, distância, pra ver se vale a pena, às vezes não compensa, né? Então faz sentido também. A Deliveroo também te dá mais flexibilidade em relação aos horários. Isso pode ser algo bom, pode ser algo ruim, depende de você. Ok, agora indo pro que importa no nosso bolso, sobre os custos. Afinal, além de alugar a conta, você também precisaria de uma bike, certo? Que muitas vezes vale mais a pena você alugar uma bike também. Para você comprar uma bike nova, uma bike elétrica, você vai precisar de uma bike elétrica, já adianto isso. A média costuma ser de 50 euros. 50 euros por semana, esse detalhe também. 50 euros por semana uma bike elétrica. Aluguel de conta da Just Eat, você consegue ali achar no mínimo 20 euros e vai até 50. Já ouvi dizer que 50 euros você tá pagando caro na conta da Just Eat, mas era o que eu pagava. Porque enfim, era com uma pessoa de confiança e acabei decidindo pegar com ele do que pegar com qualquer pessoa, enfim. Aluguel da conta da Deliveroo, se prepara. De 80 a 120 euros também vai depender. Essas contas mais baratas da Deliveroo, elas normalmente não incluem as taxas. E assim, explicando bem por cima sobre essas taxas, são taxas do governo irlandês em cima do seu ganho anual. E os seus ganhos na Deliveroo também contabilizam para esse ganho anual. Porém, lembra que a conta não é sua? Então essas taxas não vão pro seu nome. Mas como ninguém é bobo, quem tá alugando essas contas não vai tirar do próprio bolso. Essas taxas são cobradas de você que tá ganhando dinheiro. E essas taxas são uma porcentagem em cima do que você ganha. Então se você fizer 400 euros, vai cobrar tanto. 500, 600, 700, enfim. Quanto mais você fizer, maiores são essas taxas. E aí as contas um pouquinho mais caras ali, 100, 110, 120, elas costumam incluir essas taxas e aí você não se preocupa, só paga esses 120, só, né? Só, apenas. Enfim, isso vai depender da pessoa que estiver alugando a conta pra você, precisa negociar ali, entender certinho. Sobre custos extras, possíveis custos extras. Pra você alugar uma bateria extra pra sua bike também, são 20 euros. Na média, tá? Tô falando aqui de médias. Não quer dizer que todo mundo cobra esse valor, obviamente. Uma carga na sua bateria, dependendo da velocidade que você anda e da distância, pode durar ali de 3 a 4 horas, 4 e meia estourando. E pra carregar a bateria também ali é por volta de umas 3 horas. Então, dependendo ali da sua rotina, do que você tem planejado pra, enfim, os horários, seus horários de trabalho, às vezes compensa você pegar 2 baterias. Se você estuda de manhã e quer fazer o delivery o resto do dia todo, compensa pegar 2. Eu estudava de tarde, então não fazia sentido pra mim ter 2 baterias, sendo que eu nem conseguia trabalhar direto. Então, enfim,
pra ficar em mente também no seu planejamento essa questão do tempo que dura cada bateria e quanto custa. E sobre a manutenção da bike, como é que funciona? Também vai depender de quem você estiver alugando a bike. No meu caso, a pessoa que eu alugava não cobrava manutenção de uso, basicamente. Então qualquer problema que desse na bike, que era em relação ao uso da bike, a corrente, alguma outra coisa desgastou, enferrujou, enfim, que não fui eu que causei necessariamente, esses custos eram por conta dele. Agora, eu furei o pneu. Numa noite sombria, acabei furando a câmera. E é claro que isso foi no meu bolso, porque eu que furei o negócio, eu que fudi o pneu. Mas se eu não me engano também, eu acho que foi coisa de, sei lá, 15, 20... Eu acho que até menos, na verdade. Então esse gasto aí foi bem de boa. Então, sobre a manutenção, você também precisa ver diretamente com a pessoa que você está alugando a bike. E sobre comprar uma bike nova, será que vale a pena? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui bem por cima, uma bike elétrica tá saindo por no mínimo 500 euros. Só que assim, as bikes elétricas que a gente aluga e dá conta de fazer o delivery horas e horas, todos os dias, tá na casa ali dos 1.000 euros. Um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra menos, depende do modelo. Talvez usada você consegue por uns 700, mas é tudo nessa faixa. Nesse valor, é claro, não tá incluso a manutenção, que aí não tem como, seria por sua conta também. E a bike raiz, a bike sem motor, eu vi na internet também que você acha de uns 200 pra cima. Porém, é como eu falei, bicicleta sem motor vai ser muito difícil pra você. Não vale a pena porque você não consegue correr a quantidade que você conseguiria numa bike elétrica. E eu digo isso porque eu vi de pertinho o rapaz que mora comigo, comprou uma bike, investiu lá 300, 400, enfim, não lembro quanto é que foi, mas foi nessa faixa também, pra fazer delivery. Em 2 semanas de serviço, ele fudeu o joelho. Ele fazia muito menos entrega que eu, ele fazia muito menos grana que eu, ele economizava no aluguel da bike, mas no fim das contas acabou não compensando. Porque é muito, assim, tem entrega, pelo menos, por exemplo, na Just entrega de 3, 4, 5, 6, 10 quilômetros você pode fazer. Na Deliveroo, você consegue ali filtrar melhor. Ah, vou aceitar só as que estão perto. Mas ainda tem o detalhe dos morros, aqui também tem muita subida, muita descida. O problema é a subida, na verdade, né? A descida tá de boa, mas a subida é o que pode. Até com a bike elétrica você passa dificuldade? Pá! Nossa, eu não imagino como que ele fazia entrega, cara, juro. Ele aguentou muito tempo, viu? Muito tempo, guerreiro. E assim, trabalhar com delivery, pelo menos nas circunstâncias que a gente vem como estudante, não é algo que você vai fazer no seu intercâmbio todo. Não é um negócio pra você. Então investir já numa paulada só, 500 pila, 300, enfim, o que for, numa bike, às vezes no começo do intercâmbio, não sei se é uma boa jogada. Mas enfim, cada um. Depois você pensa aí quando terminar o vídeo. Vantagens e desvantagens. Nas vantagens, flexibilidade de horário. Uma coisa que eu particularmente gostei muito de trabalhar de delivery foi que eu explorei a cidade de um jeito que eu não teria explorado se não fosse por causa do delivery. Eu gosto de andar de bike, então descer morro, subir morro, ver a vista da cidade, conhecer outros bairros. Isso tudo pra mim foi uma parte bem proveitosa, na verdade. Eu me diverti com isso. Você pode fazer quantas horas você quiser, com ali a flexibilidade de horário, né? Mas não necessariamente, porque sobre a quantidade de horas que eu digo é 20, 30, 40 horas, enfim, você trabalha o tanto que você quiser. E uma outra vantagem, que pode ser uma vantagem, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma desvantagem, é que você não precisa do inglês. É uma vantagem porque se você chega aqui do zero, é um trabalho que vai ser de boa pra você. Porém, se você continuar no delivery, continuar, não buscar alguma coisa que te desafie nessa questão do idioma, você nunca vai melhorar esse inglês que você veio do zero. Porque você não pratica, você fala com os clientes, mas você, sei lá, vai praticar os números que você vai pedir as ordens no restaurante, pedir o número da ordem pro cliente, vai, sei lá, conhecer uns nomes Irish diferentes também. E é isso. É alguma coisa, né? Mas agora as desvantagens. Eu vejo que o clima é uma das coisas que mais pesa. Porque aqui faz frio, faz vento, faz chuva. E quer ver quando junta tudo? Chuva com vento e frio. Nossa, congelar as mãos assim, nossa, altas vezes já cheguei em casa, tirei a luva assim, vermelha, roxa quase. Trabalhar na chuva? Trabalha mesmo assim, porque é o que é quando você ganha mais, na verdade, que é quando tem mais pedido. Outro ponto é que no verão também não é movimentado do jeito que é no inverno. Então aí você chega o verão, você, pô, vou ter férias na escola, vou conseguir trabalhar mais, mas não necessariamente, porque não cai pedido. Não, pelo menos, não tanto, é claro, quanto no inverno. Outra desvantagem é a instabilidade do serviço. Por mais que assim, isso também a gente pode, parando pra pensar, refletir melhor, a gente lida com isso em qualquer emprego, né? Qualquer momento você pode ser demitido. Mas a Deliveroo, a Just Eat, enfim, eles constantemente fazem movimentações ali pra tentar barrar essa terceirização de conta. Então, às vezes, teve uma época, assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, porque eu não trabalho mais de delivery, mas teve uma época que todo dia a Deliveroo pedia reconhecimento facial para você poder trabalhar. Então a verificação ali do seu rosto, que é o rosto do dono da conta. Então toda vez o dono tinha que fazer essa verificação, o dono tinha que entrar. Enfim, você nunca sabe qual é o próximo passo, assim, qual que vai ser a próxima jogada do aplicativo, digamos. Então a qualquer momento a gente
pode simplesmente ser barrado dos aplicativos, sabe? E agora, antes de eu falar sobre os meus ganhos na Just Eat, deixo algumas dicas aqui em alguns tópicos. Se atentar à mão inglesa. No Brasil, eu andava na contramão, foda-se, não tinha problema nenhum. Aqui você não pode andar na contramão sendo bicicleta, não pode andar na calçada, isso também. Sim, o pessoal anda, né? Mas preferencialmente não faça isso, por exemplo, quando a guarda estiver passando. Experiência própria, inclusive, de eu andando na contramão de... Aqui a polícia, né? A guarda. Vindo aqui e eu aqui. Aí eu tava aqui um espacinho que não tinha como eu passar de bike. Então eu desci, fui pra calçada, empurrando a bike. E aí os policiais desceram o vidro e falaram... Ups. Aí eu... Enfim, eles me falaram que eu tava na mão errada. Sobre a Just Eat. Falo sobre a Just Eat especificamente porque eu não sei como que é na Deliveroo. Eu daria o mesmo conselho na Deliveroo, mas não foi na Deliveroo que eu trabalhei, então enfim. Mas na Just Eat eu aceitei tudo no começo. Tudo. Ah, é muito longe, por 5 euros. Vamos. Ah, não sei do que, 6. Vamos. 10 quilômetros. Vamos. Por 2 pontos. Em relação ali à taxa de aceitação pra melhorar e pra eu entender o aplicativo. E foi nessa de aceitar tudo que eu percebi que se eu ficasse escolhendo as entregas, eu realmente não ia fazer nenhuma entrega. Então, assim, independente se é muito longe, se é perto, enfim, de 5, 6, 7, 5, 10, vai juntando tudo e faz uma quantia considerável. Sobre a Deliveroo, já acaba sendo outros 500, porque realmente eu já vi umas corridas bem absurdas. 3 euros pra, sei lá, 7 quilômetros. E aí, nesses 7 quilômetros, você precisa considerar o tempo que você leva. Sendo que se você esperasse um pouquinho, daqui a pouco aparecia outra corrida de 7 quilômetros, mas enfim, sei lá, 7 euros. Mas enfim, pelo menos no começo você vai entendendo ali como que é a dinâmica do aplicativo. Sobre os ganhos, eu fiquei quase que exatamente um mês fazendo delivery. Comecei dia 11 de janeiro, no sábado. E assim, eu peguei essas informações aqui por print que eu tenho salvo no meu Google Fotos. Porque o rapaz, ele tem aquelas mensagens temporárias, então eu não consigo mais voltar pra ver o que rolou. Porque tá dizendo que eu trabalhei só sábado. Sendo que seria sábado e domingo pra ir segunda começar a outra semana, né? O aplicativo. Mas, pelo que eu tô tentando me lembrar agora e pelo que eu vi também nas fotos, os registros do Google Fotos, eu acho que eu não trabalhei no domingo porque teve algum problema na bike, eu tive que voltar lá, enfim. E aí não foi cobrada a diária desse domingo. No sábado eu fiz 47 euros com 22 centavos. Da semana do dia 13 de janeiro ao dia 20 de janeiro, eu fiz 312 euros com 67 centavos. Do dia 20 ao dia 27 de janeiro, eu fiz 309 com 64 centavos. Do dia 27 de janeiro a 3 de fevereiro, eu fiz 168 com 60 centavos. E assim, nessa semana tem um porém. Percebi que os ganhos ali diminuíram consideravelmente. Isso é porque eu já tinha outro trabalho engatilhado. Se não me engano, foi na quinta que eu fui fazer teste. E aí sexta eu também já fui trabalhar. Então eu trabalhei ali nos primeiros dias da semana, que era pra pagar só a conta, a bike, enfim, as despesas que eu tinha e fazer um pouquinho de lucro. Então eu já tava um pouquinho mais tipo, ok, eu consegui um trabalho. Vai dar de continuar pagando as contas, sabe assim? Já me relaxei um pouquinho mais. E aí, do dia 3 de fevereiro a 10 de fevereiro, eu fiz 87 com 74 centavos. Então foi nessa semana aqui, a minha última semana, decididamente, minha última semana no delivery. A ideia era eu fazer pelo menos os 100 pra pagar a conta e a bike, mas chegou ali no último dia, eu já tava também cansado, de saco cheio do delivery, não tinha tido um dia de folga nas últimas semanas, sabe assim? Enfim, trabalhando ali todos os dias na semana. E eu acho que chegou ali no domingo e eu pensei, cara, vou me dar essa folga. E aí não fui trabalhar. E aí fiz menos do que eu tinha estipulado como meta. Mas foi só 13 centavos, menos de 13 centavos. Então, tá de boa, eu me perdoo. E aí no total, o valor bruto desse um mês foi 927 com 87 centavos. Só que esses valores aqui foi o valor bruto, não descontando os gastos de conta e aluguel. Descontando esses valores de conta e aluguel, líquido ficou ali um pouco menos de 525 com 87 centavos. Então assim, isso daqui foi suficiente para pagar o meu aluguel, só. Mas esse era o meu objetivo, então assim, fiquei na paz. Porque se eu não me engano, eu comecei a trabalhar de delivery no meu segundo ou terceiro mês. Foi terceiro? Não, acho que foi no segundo mês do intercâmbio. Só a torneirinha aberta, né? Só o dinheiro indo embora. E não tinha nada vindo. E aí o dinheiro começou a diminuir na minha conta e eu comecei a ficar meio em choque, assim, meio, opa. E aí foi que eu comecei a fazer uma grana no delivery pra conseguir pelo menos manter ali os meus gastos e dar uma ajudada. Gasto de depósito do aluguel, mais o depósito em si, mais conta, mais alimentação, todo o resto que a vida implica. Então, enfim, o meu mês fechou nisso daqui. Porém, é claro, eu poderia ter feito mais. Eu fiz por conta das circunstâncias que eu apresentei ali em relação ao outro trabalho. Eu fiquei um pouquinho mais de boa, sossegado no delivery, porque eu já tava decidido a sair mesmo. Então, aqueles 87 ali, por exemplo, podia ter sido uns 300. Aqueles 168 podia ter sido
seriam 300 também. Então é só fazer essa conta ali. Com os descontos ali dos custos que você tem pra fazer delivery, que no meu caso era ali 100 euros, que já é 800 euros no mês. Dá de pagar o aluguel e um pouquinho mais. Então me diz, o que você acha? Vale a pena ou não vale fazer delivery? Me conta aí nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu consigo te ajudar, algum outro tema que você tenha interesse, pra gente formar essa comunidade bacana. E afinal, tá todo mundo aí no mesmo objetivo, mesmo sonho, né? Sonho do intercâmbio. Essa experiência muito louca. Me segue no Instagram, TikTok, Twitter eu acho que não. Melhor não. É isso.